capítulo 5 de Neemias. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão. Usuários não, usurários. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, aos gentios, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Pai, nós queremos abrir a tua palavra e pedir que o Senhor fale ao nosso coração hoje de manhã. Tiramos da nossa mente toda ansiedade, todo medo e toda preocupação que tira a nossa mente do foco, da exposição da tua palavra. Nós queremos nos expor à tua palavra e que teu Santo Espírito nos ajude, nos alimente e nos edifique, e que ao término desta reunião saiamos daqui consolados e confortados pelo Senhor. No nome do teu Filho Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Você pode sentar. Eu talvez considere esse capítulo 5 mais difícil. Estamos estudando Neemias. Pessoas que estão nos visitando e talvez não saibam deste estudo de Neemias, você que talvez não tenha vindo alguns domingos. Capítulo 3 que nós estudamos, Neemias usou recursos para mobilizar o povo na construção dos muros. O capítulo 4 diz que a obra foi feita debaixo de muita oposição, muitos inimigos. Nós comentamos isso domingo passado, a grande oposição feita a Neemias. E essa oposição trouxe desânimo, confusão, ameaças e destruição. Mas o capítulo 5 talvez é um perigo mais difícil de ser enfrentado. E esse capítulo 5 tem talvez muitas lições para nos ensinar como nós podemos ajudar até o nosso próximo aqui na igreja. O Brasil tem enfrentado uma grande crise econômica de recessão que, segundo os economistas, como dizia o ex-presidente Lula, nunca na história desse país enfrentamos uma tão grande recessão. Mas os juros que têm reduzido na política do Banco Central a 5
Está 5,5? 5,5 é isso ou é 5,25? 5,5 a taxa Selic do Banco Central. As taxas de juros dos cartões de créditos e do cheque especial, elas não reduziram. E o grande problema que aparece ali, em Jerusalém, também não é diferente dos dias de hoje. A usura. A grande crise que vai surgir agora no capítulo 5 não é um problema do inimigo, das trevas. É um problema da natureza humana. É um problema que remete a muito da nossa história do Brasil, à escravidão. O que vamos ler, e já acabamos de ler, mas nós vamos explicar, é um problema sério. É um problema que nos desafia a estarmos atentos ao que o nosso mais próximo está enfrentando na igreja. Não somente os da igreja, mas até os de casa, os da própria casa. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso, porque o problema aqui tem nome, a usura dos nobres. Neemias lida agora não com um problema externo, mas interno. Não procede esse problema dos inimigos, mas procede dos irmãos. O exército de Sambalat, ou Sambalar, como alguns dizem, Sambalar, samba de cá, é menos perigoso do que a avareza dos nobres. Eu não sei se você enxergou a profundeza desse capítulo. Neemias enfrenta o problema da usura, da injustiça social e da opressão. Um grande pesquisador americano, Cyril Barber, diz, abre aspas, que entre todas as tensões que operam na sociedade, poucas são tão perigosas quanto as que existem entre ricos e os desprovidos. Foi grande o clamor do povo e das suas mulheres, os judeus, contra os judeus, seus irmãos, que eram nobres, ricos e poderosos naquele momento. Se você leu comigo agora o capítulo 5, dá uma lida no título da sua Bíblia. Os títulos nos ajudam. O título diz, medidas, vamos ler em voz alta, contra a usura. Mas nós vamos falar agora da origem do problema. Porque o povo não está clamando por luxo. Ninguém está clamando por luxo. Você viu que o boletim aqui são 52 dias que eles estão orando lá naquela época para restaurar os muros. E quem se mobilizou? O povo. Mas as famílias que vieram, algumas vieram abastadas. Mas muitos irmãos judeus estavam em Jerusalém pobres. Na escola bíblica de hoje, nós comentamos que a Babilônia, quando invadiu Judá, ela deixava os pobres mais pobres. E quando Neemias vem da Pérsia, que hoje é o Irã, não está tão difícil, tão fácil lá, com a Arábia Saudita acusando, mas quando eles vêm da Pérsia, alguns vêm abastados. Neemias mesmo veio com recursos. E ele dá dos seus recursos para ajudar os seus irmãos. Mas nem todos os nobres vão fazer isso. Nem todos os que tinham boas condições financeiras vão ajudar os irmãos compatriotas judeus naquele momento histórico. Então, além de uma crise moral, espiritual, a crise também era econômica. O povo não está clamando por luxo, está clamando por pão. O povo não está clamando por conforto, está clamando por sobrevivência. E a origem do problema que eu quero identificar aqui são 3 fatores que estão na raiz do problema e eu quero que você anote. São vários pontos, mas primeiro é sobre a origem do problema. Quais são os 3, a origem desses problemas? Neemias identifica, primeiro, me fez lembrar a música do Titãs, Capitalismo Selvagem. Eu não tenho nada contra o capitalismo. Mas o capitalismo tem por premissa que uma minoria vai ter mais recursos. Vai dominar. Vai ter um poder, um share, uma fatia econômica no mercado que os pobres não têm. E alguns desses pobres vão ser explorados.
Eles vão ser exigidos ali deles um trabalho com mais ardor, com mais labor, com mais fadiga, para ganhar um salário muito aquém da realidade. Então, Neemias identifica o capitalismo selvagem, que para nós seria a concentração de renda, que sempre foi uma expressão da ganância insaciável do coração do homem. Você pode ler em casa Isaías capítulo 5, verso 8, Amós capítulo 6, verso 3 a 4, que os profetas vão falar de que os nobres estavam explorando os pobres. E há sempre aqueles que no momento de desespero dos pobres vão se aproveitar para enriquecer. Vocês podem perceber que as taxas de juros da taxa Selic têm caído, mas procura saber no seu banco o valor da taxa do cheque especial. Procura ver as letrinhas pequenininhas do cartão de crédito e veja quanto está a taxa ao mês, bem pequenininho, AM, bem pequenininho, AA, ao ano. Elas não reduzem. E na lógica do mundo que nós vivemos, se você for de um segmento de banco de alta renda, a taxa de juros do cartão é isso aqui. Mas se você for da classe baixa, classe C, D, E, nem se fala que não tem conta. Mas da classe C e D, a taxa de juros é a máxima. Se um rico hoje pega um juro no banco a 1,2% ao mês, o pobre vai pegar 7,5% ao mês. Eu estou falando de banco, mas o agiota vai cobrar 20% ao mês. Há lugares aqui no Brasil. E se não pagar, manda matar. A realidade econômica que o capitalismo selvagem traz, e ele é chamado de selvagem, porque quando Marx vai estudar o capitalismo, ele diz que isso não é um problema das trevas, né, ou do homem, de quem quer que seja, mas do próprio ser humano, que na sua natureza tem por premissa explorar o homem. Neemias também vai identificar outro problema, a globalização econômica. As regras econômicas do mercado nos dias de Neemias eram draconianas, o verdadeiro dragão. Os pobres estavam perdendo seus bens, suas propriedades, suas casas e até seus filhos. Vocês vão ler aqui nesse texto, vamos ver agora, versículo 2, porque os que diziam, nós somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. E versículo 3, houve também os que diziam, as nossas terras, as nossas casas e vinhas, nós já hipotecamos. Eles hipotecaram seus imóveis para receber comida. Porque é uma questão de sobrevivência. Mas são irmãos judeus compatriotas que estão juntos com os nobres restaurando os muros. E ainda diz o verso 4 que outros tomaram dinheiro emprestado para pagar o imposto. E nós vamos ver ainda nesse mesmo capítulo que alguns, no versículo de número 5, versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Então imagine algumas famílias judias submeteram seus filhos a um trabalho escravo para receber comida em troca. Então são judeus explorando judeus dentro desse contexto. E os nobres, cada vez mais, que são judeus também, tratando de uma forma opressora. O capítulo de número 5 vai trazer outros problemas, mas eu vou avançar em outro momento, eu vou trazer algumas outras questões. Meus queridos, o dinheiro é a mola que gira o mundo. 50% das riquezas do planeta, escute esse comentário, estão nas mãos de apenas algumas centenas de empresas. O Brasil hoje está catalogado como se fosse a 8ª ou a 9ª economia do mundo. Já chegou à 7ª.
A oitava, perdoe-me. Mas hoje está entre a oitava ou a nona, acho que a nona, no último que eu li. Mas escute, a General Motors da internet, segundo o americano Tom Siner, diz que das 100 maiores economias do mundo de hoje, 51 são empresas. A General Motors é maior do que a Dinamarca. A Ford é maior do que a África do Sul. E a Toyota é maior do que a Noruega. E só o Walmart é maior do que 161 países. As pessoas que compram a prazo, elas pagam hoje mais do que é justo numa economia de juros altos, enriquecendo ainda as instituições financeiras e empobrecendo a população. E segundo o jornal, o The New York Times, 358 bilionários hoje, 358 bilionários hoje controlam ativos maiores do que as rendas combinadas de países que acomodam 45% da população do mundo. Ou seja, 358 bilionários, só 358, detêm dessa fatia de economia no mercado. Isso mostra que o problema de usura aqui não mudou. É um problema também nos dias de hoje. Bem, mas Neemias vai identificar um outro problema, a ganância insaciável. E é essa ganância que tem gerado um sistema econômico truculento, opressor e fortemente injusto. Os ricos aproveitam o desespero dos pobres para saquear-lhes os bens. Os pobres lutam apenas para sobreviver, enquanto os poderosos ajuntam riquezas pela ganância insaciável. E nessa época de crise, havia 3 grupos aqui que eu quero que você anote aí. Eram os trabalhadores, os fazendeiros e os que estavam sendo achatados por impostos abusivos. Bem, nós falamos a natureza, a origem do problema. A origem. Agora vamos falar a natureza do problema. E Neemias identifica 6 problemas. Vamos ver quais são os problemas aqui. Primeiro, a fome. Volta para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler? Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê o quê? Trigo, para que comamos e vivamos. A fome é uma questão urgente, meus queridos. Não dá para esperar, não. O povo não pode continuar investindo na reconstrução do muro de estômago vazio. Enquanto uns morrem de fome, outros morrem de comer. Enquanto uns esbanjam, outros lutam desesperadamente para sobreviver. E enquanto uns ficam inquietos por causa de uma ansiedade pelas coisas supérfluas, outros se desesperam para ter o pão dentro da sua casa. Então, o primeiro problema é a fome. Por que isso tem a ver com os nossos dias? As nossas próprias receitas na igreja têm diminuído. Sabe por quê? Muita gente tem estado desempregado. Quando a gente pensa que as empresas vão abrir, mais irmãos ficam desempregados. O Ministério Amar tem feito um grande esforço para ajudar até pagar coisas básicas, uma conta de água, de luz, uma feira, na vida de algumas famílias da igreja, de nossos irmãos, que é a nossa missão também fazer. É para isso que nós também entregamos os dízimos e as ofertas. Deus tem suprido, mas tem sido difícil. Tem sido difícil, eu quero desafiar a igreja a orar por isso. Nós temos visto irmãos da nossa igreja passando privações. Eu sei, os irmãos sabem que em todo lugar tem gente oportunista. A gente pede a Deus discernimento, pede a Deus sabedoria. Tem sido difícil. E eu abro aqui meu coração para pedir à igreja que ore, que clame pelas dispensas de cada família da igreja, para que Deus abra portas de trabalho.
Ninguém está aqui passando fome no sentido de morrer, mas nós estamos precisando de uma intervenção divina nesse país, na economia, nesta nação, e ainda milhares e milhões de brasileiros torcem contra o governo, torcendo para que o país quebre as pernas. E a igreja precisa entender que esse é um problema que não é só nosso, é de todo o Brasil. O nível de pobreza tem aumentado, lógico, porque milhares de pessoas e milhões, são 12 milhões de desempregados, sem contar os que estão trabalhando na informalidade. E a fome talvez não afeta a nossa casa, mas afeta a outros. Mas atinge a outros, famílias que estão passando verdadeiras privações. Eu tenho pedido à igreja a orar por mim, porque eu tenho acompanhado situações muito particulares que não convém aqui dizer, de pessoas que querem morrer. Que estão pedindo à família pastoral, ore para que eu morra hoje. Porque não consegue mais, tem ter ânimo para enfrentar a empresa na segunda-feira. Que bom que você não está enfrentando isso. Mas ontem, eu cheguei aqui arrasado, de me sentir inútil, de olhar para situações, de falar e entrar por aqui e não resolver, e não ter o que mais fazer, e ainda atender uma outra família que está precisando de ajuda, e a minha cabeça não conseguia desligar o problema que a outra família está enfrentando. E se eu tomar a dimensão das perdas, que é de uma família que eu estou acompanhando, fora outras, e olhar para esse gigante chamado Brasil, a coisa é muito grave. E nós estamos achando que tudo está indo bem, porque na nossa casa está indo bem e nada vai nos afetar. Nos afeta. O exemplo de Neemias nesse capítulo é tremendo. Neemias usa a sua própria vida como líder e como exemplo para poder ajudar e dizer como é que vocês nobres, nessa obra de reconstrução dos muros, vocês têm recursos e vocês estão sendo agiotas, cobrando numa agiotagem um valor de juros absurdos de seus próprios irmãos. Neemias fala sobre dívidas. Esses irmãos estão com dívidas, eles não têm condição de pagar. Não é porque eles eram irresponsáveis, negligentes e omissos. Eles estão com dívidas porque eles não têm dinheiro para pagar comida. E o versículo 3 fala isso. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, nós hipotecamos. E eles dizem por quê? Eles não hipotecaram para comprar um apartamento, para comprar uma casa, para viajar para o exterior. Eles hipotecaram para comprar trigo, comida, farinha de trigo. O versículo 3 diz, para tomarmos trigo nesta fome. A dívida traz um desespero mental. A dívida traz degradação social. Muitas vezes traz ruína familiar. Algumas pessoas já tinham hipotecado suas casas, suas terras, para comprar trigo. Estavam comprando pão da sobrevivência. E o pior, os ricos se aproveitaram desse momento de crise, da fome, do aperto, para fazerem bons negócios, lucrativos até. Os agiotas se enriquecem aproveitando o desespero dos aflitos. Os agiotas não hesitavam em tomar as terras e o pior, se Deus abominava entre eles cobrar juros, eles ainda fizeram dos filhos dos seus compatriotas escravos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 23, para você ver o que Moisés já havia dito para Israel entre eles. Eu não sei se lá nos bancos aqui de famílias de judeus, que eu não vou citar o nome, porque está filmando ao vivo, para não ser processado. Mas tem bancos aqui, eu não sei se entre eles emprestam com juros.
Mas para os de fora, sim. Entre eles, eu não sei. Os bancos, os grandes detentores de bancos de famílias judias. Mas Moisés já dizia que não se pode emprestar ao compatriota, que é da mesma pátria, em necessidade com juro. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 23, guarda aí Neemias, nós já vamos voltar. Veja o texto de Deuteronômio 23, verso de número 19 e 20. E isso está em Êxodo e também em Levítico. Por todo a Torá, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, o Pentateuco, você vai encontrar isso. Vamos ler no verso 19. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Aí ele diz aqui, né? Ao estrangeiro emprestarás com juros. Agora leiam. Porém, a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. É o que Deus está falando. Era uma forma, meus irmãos, não existia nada de capitalismo do Estado moderno, não existia nada de marxismo. Deus já estava trabalhando com eles para evitar desigualdade social e pobreza, miséria dentro da terra de Israel. É impressionante estudar os comentaristas que estudam a Torá para mostrar como Deus pensava uma forma de governo onde não houvesse desigualdade, pobreza, no sentido de miséria. Existe uma parcela da população brasileira que ganha ao mês R$ 89. R$ 89 é um táxi que você toma, geralmente daqui, eu acho que é mais ou menos isso, para o aeroporto de Viracopos. E olhe lá. E algumas famílias no Brasil, segundo o IBGE, vivem com R$ 89 ao mês. E aqui é o povo de Deus, Israel, vivendo, voltando para a terra, numa obra que Deus havia chamado, a reconstrução dos muros. E os nobres, domingo passado eu preguei e mostrei que os nobres, alguns, eram tão nobres, que não colocaram a mão no arado para pegar o tijolo. Agora, além desses nobres serem preguiçosos, ainda estão como agiotas, cobrando taxas abusivas dos seus compatriotas e aceitando os filhos de famílias judias como escravos. Eu falei da fome, o problema. Segundo problema, as dívidas. Agora vamos para outro problema, os impostos. E o Brasil que o diga o que é um imposto leão, a pata do leão. 27,5%. Mas volta lá para Neemias no capítulo 5, versículo 4, diz que eles pagaram até impostos. Pegaram dinheiro emprestado para pagar imposto. Até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E aqui está o grande problema, o pouco que tinha, eles precisavam ainda repartir para manter o luxo e o fausto dos poderosos. Nosso país é um país que tem um dos maiores impostos do mundo. Cada quilo de arroz que se compra no mercado é tributado. O pão que chega à nossa mesa é tributado. E o que mais agride o pobre é que o imposto que se paga não retorna para ele em benefícios. Agora Neemias vai tratar da pobreza, versículo 5. Ele vai mostrar que esse pessoal está muito pobre. Versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons como os deles. Neemias eles estão dizendo, olha, os filhos dos nobres não são diferentes dos nossos, são judeus também. E diz o versículo, e eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem o quê? Escravos. E Neemias vai tratar da pobreza e da perda dos bens. No versículo 5. Ainda no verso 6, ele vai falar, aliás, verso 5 também, ele vai falar da escravidão, da perda da liberdade. Então ele diz, nós perdemos os nossos campos, anote aí, as nossas vinhas
e até os nossos filhos. Então tem escravidão, perda dos bens e pobreza em verdadeira miséria. Os sacerdotes é que deveriam ter feito esse confronto, mas os sacerdotes parecem que estavam de mãos atadas e concordando com a liderança. Se você ler no capítulo 6, verso 12, acompanhe comigo, os sacerdotes se acomodaram. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim. Quer dizer, uma profecia falsa, porque o sacerdócio estava corrompido. E verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Os profetas que faziam medo, mas não corrigiam as autoridades que exploravam os pobres, e principalmente os nobres. Ou seja, o sacerdócio estava acomodado, estava aliado com esse comportamento dos nobres. Outro problema que Neemias vai detectar é a perda da esperança devido à impotência. E me traz um choro quando eu leio esse capítulo 5, verso 5. Veja o capítulo 5, verso 5. E tem horas, meus amados, que a gente olha para algumas situações de algumas famílias. É uma verdadeira impotência. Eu convido você a parar de reclamar e de murmurar. Eu acredito que você já tomou um café e está com o seu estômago bem forrado. Já deve estar tocando aí para o almoço. Mas eu acredito que você já tomou um bom café. Eu acredito que você já trouxe até um lanchinho, ainda comeu um bolinho da Fátima e um cafezinho do Romildo. Mas eu diria que há muita gente reclamando, mas eu tenho visto pessoas tem perdido a esperança. Eu tenho visto pessoas que eu entendo algumas frases e acho que até Paulo falou também. Acho não, afirmo, porque ele diz lá em uma das cartas dele, eu quase perdi a esperança. Mas se não fosse Timóteo e Tito que viessem me dar suporte e ajuda, eles me confortaram e me consolaram. Veja o versículo 5, a última frase. Não está em nosso poder evitá-lo. Sabe o que é isso? Impotência. Eles não tinham mais o que fazer, sujeitar os filhos à escravidão, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Os nobres que pegaram os imóveis que foram hipotecados e as terras e as vinhas já tomaram posse. E esses judeus estão enfrentando agora a perda da esperança. É impressionante como os poderosos fazem as leis, manobram as leis, torcem as leis e ainda escapam das leis. Subornam até os sacerdotes e os juízes. E parece que nos dá a sensação de que eles são inatingíveis. E os pobres não têm nem vez, nem voz. Estão completamente sem forças e sem esperança. Mas vamos para a causa do problema. Agora nós falamos da natureza, vamos para a causa. A primeira causa, a usura. Você sabe definir o que é usura? Abra aí o capítulo 5, verso 7. Usura é aproveitar o momento de infelicidade do outro para apropriar-se do que ele tem. Eu já vi pessoas que estão desesperadas, querendo vender tudo que tem em casa. A pessoa assim, vende para mim. Quase que eu dizia. A pessoa falou, ela me vendeu a preço de banana. Eu digo, porque você pediu, né? Porque até a banana hoje está cara. Na minha época, uma dúzia de banana, uma penca, era baratinha. Hoje, 1 quilo de banana está R$5. Você põe lá 10 bananas, já vai ser quase 10. Vai ver o preço da cebola no mercado. Agora que o tomate baixou. Vai ver o preço da batata inglesa. Vai ver o preço, vai fazer feira, vai ver. Uma jornalista que casou-se alguns anos atrás com um grande empresário, foi repreendida e até envergonhada nas redes sociais, porque ela disse que ela não sabe quanto custa 1 litro de gasolina no Brasil. Ela não sabe.
Ela não sabe o que ela disse, que quem abastece o carro dela é o motorista, é o chauffeur. Tem que fazer biquinho francês, chauffeur, que abastece o carro dela. E ela recebeu muita crítica nas redes sociais, embora ela é uma pessoa riquíssima também, mas não precisava dizer isso. Não precisava afirmar. E até mesmo na igreja, nós pastores e líderes temos que ter cuidado e dizer, convidar irmãos para algum jantar, um evento. Não, mas R$50 é barato, é R$100 por casal. R$100 para você pode ser barato. Mas para algumas famílias, não. Não estou aqui dando puxão de orelha. O pastor Felipe fala sempre isso, eu também. Mas eu estou falando bem claro, não que tenha sido ele. Não, estou falando, isso aí é o convite que a gente faz. Mas existem pessoas que vão convidar ali entre pares, assim, não, mas R$100 não é nada. Mas você não sabe a realidade. Você acha que todo mundo consegue almoçar em algum lugar por R$50? Queridos, nem 20. Nem 10, o que dizer de 50 e de 100. Esse é o grande problema. Eu já vi congressos de casais sendo feitos para algumas igrejas, cujo encontro custa os 3 dias no hotel, R$1.500. E já vi casais dizendo, você não vai não? Eu tenho vontade de pisar o pé na pessoa e dizer, pague o dele. Pague o dela. É outra realidade, querido. Ninguém tem condições de estar pagando. E eu não estou nem falando de agora na crise, eu estou falando naquela época, onde tinha muitos encontros de casais. E às vezes passam os anos, e os casais que foram com os piores problemas, porque não é um encontro de casal, num grande hotel, num chique hotel, que vai resolver. É a palavra de Deus e o quebrantamento e a obediência. Então a usura é se aproveitar. Os nobres estavam agindo como penhoristas. Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, o que foi que Neemias falou? Vamos, eu falei errado na hora da leitura, usuários, né? Sois usurários. Sois avarentos. Sois apegados aí, está explorando o seu irmão, explorando o seu compatriota, quando Deus já havia dito que não era para explorar. A causa do problema também foi a falta de amor. Verso 5 diz que eles deram os filhos. Como é que um pai e uma mãe vai dar um filho? É porque a situação chegou ao estado mais gritante. Se vocês assistiram a novela Jezabel, eu não assisti, mas nos dias de Elias e Eliseu, houve famílias que estavam matando o filho quando morria e aproveitava a carne para comer e dividir a carne do filho entre eles. É terrível. Aliás, uma das pragas do Apocalipse, diante da desobediência do homem, da transgressão, não é que Deus manda praga, tem gente que tem uma visão errada. Deus vai mandar praga. Deus vai mandar o juízo por conta do pecado aonde tem chegado. Mas uma das causas é que o trigo vai custar, o trigo e a cevada, proporções elevadíssimas. Por quê? Para mostrar a disparidade. Lá no capítulo 6 de Apocalipse fala, um dos juízos, a disparidade de preços, mostrando que o pobre não vai conseguir comprar o básico, o trigo, para fazer o pão. Então, um outro problema é a falta de amor. Verso 5 diz que eles deram os filhos. E como é que os outros aceitaram os filhos dos irmãos como escravos? Outro problema, outra causa do problema, a falta de temor de Deus. Capítulo 5, verso 9. Vamos ver. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, mas não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar, leiam, no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a falta de temor é que leva eles explorarem os irmãos. Ninguém deve se aproveitar da miséria alheia para enriquecer-se. E quando nós perdemos o temor de Deus, a vida perde os referenciais.
e a impiedade começa a desembocar na perversão. Foi pelo temor de Deus que José, lá no Egito, não adulterou com a mulher de Potifar. O que nos livra do pecado é o temor de Deus. Mas o mais terrível é a falta de testemunho, é outra causa do problema. A falta de testemunho. Verso 9, perante o mundo, então se calaram e não acharam o que responder. E quando ele diz, por causa dos gentios, os nossos inimigos, porque os gentios vão dizer, nem entre eles há amor e unidade. Nem entre eles se ajudam. Era isso que ele está dizendo. Nós vamos ficar no opróbrio dos gentios, e os gentios vão falar a nosso respeito. Mas um outro aspecto aqui, e para finalizar, é a solução do problema. Vamos para como é que eu resolvo isso aí? Vamos primeiro, né? Você vai ficar chocado com a primeira solução. É a inconformação ou a ira. Não adianta ficar irado com a pessoa que errou. É ficar irado com o pecado. Efésios disse, irai-vos, mas não pequeis. Veja a atitude de Neemias. Vamos para o capítulo 5, verso de número 6. Vamos ler, verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, leiam, muito me aborreci. O conformismo com a injustiça é um grave pecado aos olhos de Deus. E hoje nós temos visto até pessoas do poder judiciário se achando deuses. O versículo 7 diz também que depois de ter considerado comigo, além dele ficar irado, o que é que ele fez? A inconformação, ele repreendeu. Então, uma solução do problema é nós não nos conformarmos. Aliás, Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com este mundo. Mas antes renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segunda solução, reflexão. Espero que você não esteja cochilando aí. Essa palavra me dá um cochilo. Mas é um problema social. É um problema sério. Por que a gente não cochila quando as novelas estão ali no Love Story? Porque o único capítulo da novela que é bom é no final. Porque a novela, ela acaba com a fé, ela acaba com Deus, ela endemoniza a religião, o cristianismo, e o último capítulo da novela, aí se casou com todo tipo de gente, né? Faz todo tipo de relacionamento. Aí no último capítulo, e foram felizes para sempre. Mas escuta, 180 capítulos você endemonizou a família, o casamento. Teve uma novela aí, que não me diga que essa novela fez sucesso. Que a mulher tinha o marido tinha 3 esposas. E aí as 3 acordaram com ele em quais dias cada um ia ter com ele. Se você encontrar um casamento desse para mim, me chama, porque eu vou dizer, é fantástico. Porque eu ainda não vi esse casamento. Aliás, diga para uma mulher que a sua mulher, né, sua única mulher, você diga assim, eu te amo 95%. Ela já esqueceu 95%, ela quer saber com quem está os 5%. Porque ela quer um amor integral. 100%. A minha esposa já disse, lógico. 100%. 5%, com quem está esses 5%? Para quem você canalizou esses 5%? Então, um grande problema aqui é a falta também de pensar. A gente não quer pensar, queridos. A igreja evangélica, ela quer muito hoje receber poder, receber unção, mas nós estamos aqui no culto a Deus para ouvir a palavra e levar a igreja a pensar, eu e você, a pensarmos e a refletir para buscarmos mudança. Aliás, Paulo vai dizer, a gente está falando aqui de Neemias, mas o Novo Testamento é muito mais grave. O Novo Testamento vai dizer que até as viúvas tinham que ser cuidadas, mas ele diz, as viúvas dependem da viúva.
As viúvas que serviram a Deus, as viúvas que trabalharam na casa de Deus, as viúvas que são mais de 60 anos, as viúvas que não são fofoqueiras, tagarelas, que andam de casa em casa falando da vida alheia. Aí Paulo diz, essas viúvas não ajudam não. E além das viúvas que têm filhos, ele diz, as que têm filhos, os seus filhos ajudem-na. Não sobrecarregue a igreja. Agora, as viúvas que seguem esses requisitos e que não têm filhos, não têm marido, porque é viúva, e não tem filhos, não tem ninguém para cuidar, a igreja ajude. E houve problema sério quando o imperador Cláudio, antes de Nero, governou em Roma. O imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. E muitos foram morar à região da Judéia, para Jerusalém e para algumas cidades onde o cristianismo tinha crescido. E não é à toa que nas cartas aos Coríntios, na carta de Filipenses, na carta de Colossenses e outras cartas, Paulo levanta ofertas para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Leia com mais cuidado nas cartas e você vai ver a coleta para a oferta aos irmãos pobres da Judéia. E lá no ano 54, quando o imperador Cláudio governava, ele expulsou os judeus. E quem é que vai ajudar? Mas também tinha gente oportunista em Jerusalém. Em Tessalônica, Paulo escreve que quem não quiser trabalhar, não coma. Porque tinha gente oportunista. Dia desse terminou um culto aqui, o camarada entrou, nunca vi, nem mais magro, nem mais gordo, terminou o culto, 1h30 da tarde. Eu estava aqui na igreja ainda. Saindo com um casal, já vem um com um cartão, pastor, cadê os irmãos aqui? Eu digo, quem é você? De terno, já queria pedir uma oferta. Eu falei, eu nunca lhe vi, mas você veio de onde? Não, está aqui a igreja. E ainda conseguiu sacar de um casal uma oferta, e eu tentando dizer, não dê, é um oportunista, nunca vi a pessoa. E ele não queria conversar comigo, e eu dei R$5 para ele, era o que eu tinha. Ele falou, muito fraco. Aí eu falei depois, vai pedir na sua igreja. Vai pedir na sua igreja, você é de lá. Nunca te vi, não sei nem onde é essa igreja. Então existem os oportunistas, mas não é porque existem oportunistas que eu não vou ajudar. E a igreja tem que aprender a olhar esses problemas e observar o que está acontecendo. E eu quero mostrar a inconformação, a reflexão. Verso 7, ele faz o povo pensar. Versículo 7, vamos ler em voz alta. Depois de ter considerado comigo mesmo. Ou seja, não haja por impulso. Pense antes de agir. Provérbios 13, 18, 13 diz que responder antes de ouvir é loucura. E Neemias observa, analisa, avalia e depois ele confronta os magistrados. Verso 7, eu repreendi os nobres e os magistrados. Mas volta para o versículo 7, a primeira parte, depois de ter considerado comigo. Quer resolver um problema como esse? Primeiro, se inconforme, reflita. Terceiro lugar, repreenda. Verso 7, já comentamos, e ele repreendeu. E vem agora o melhor, ele vai ser o exemplo. O verso 8 e o verso 10, ele vai nos falar de exemplos. Vamos ver o versículo 8. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Vocês estão lembrados de Ruth, quando ela chegou com Noemi? Um parente de Noemi as resgatou. Lembram disso? Neemias também chegou, resgatou esses irmãos pobres de pessoas que estavam ali se aproveitando dos judeus. E Neemias está dizendo, eu fiz isso. Eu ajudei. E o verso 10, e também eu, ele traz para ele, meus irmãos e meus moços, vamos ler em voz alta, verso 10, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, e demos de mão a esse empréstimo, de mão aberta. Não é cobrando, já com juro e com agiotagem. Meus queridos, há um clamor que nós precisamos estar atentos.
E me faz lembrar aqui o exemplo de Martin Luther King na Índia, que em 1947, quando o Império Britânico dominava a Índia e explorava a Índia na miséria, Mahatma Gandhi leu o Novo Testamento. Mahatma Gandhi depois recebeu o Prêmio Nobel da Paz e clamou para que aquela opressão que a Inglaterra, que era protestante, oprimia a Índia, saísse e entregasse a terra em liberdade. Ele morreu, mas antes recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Até Martin Luther King, que nos anos 60 foi às ruas, no estado da Geórgia, em Atlanta, e era um pastor batista, e gritou: I have a dream, eu tenho um sonho de ver um dia os nossos irmãos negros e brancos livres, andando no mesmo ônibus, andando na mesma rua, morando no mesmo bairro, comendo nos mesmos restaurantes. Houve um preço a pagar. O preço foi a sua própria vida. Mataram-no. Mas ele ganhou também o Prêmio Nobel. E o Decreto dos Direitos Civis de 1964 até hoje vigora nos Estados Unidos da América. Porque alguém se levantou, um pastor negro, batista, americano, se levantou porque não se conformou e buscou ser um instrumento de Deus para fazer intervenção. Mas para terminar, o último ponto é a restituição. Neemias 5, versículo 11 diz, vamos ler: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também 1/100 do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, e faremos assim como dizes. Naquela época não tinha cartório para registrar a palavra no cartório, mas eles juraram, e diz o versículo, último versículo aí, o 12, então chamei os sacerdotes, vamos, e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Aqui foi o desafio de Neemias. E eu quero desafiar você hoje, e eu também, o nosso coração, a estarmos sensíveis ao coração do outro. A não olharmos com arrogância de que está tudo bem, não está bem. A igreja precisa de você. A igreja precisa de recursos. Nós não somos uma igreja, e vocês sabem, vocês que nos acompanham, nós não exploramos. O púlpito não é lugar de explorar fiéis. O púlpito é lugar de ensino. O púlpito é lugar do estudo da palavra, da exposição. Nós estamos vivendo uma época difícil, nós sabemos disso. Mas é nessa época difícil que Deus nos chama para mais lealdade, mais fidelidade, mais engajamento, mais sensibilidade, mais temor de Deus, mais reflexão, mais inconformação. E eu finalizo com esse capítulo 5, trazendo duas coisas de Neemias. Ele mobilizou o povo e protegeu. E ainda foi prudente na atitude dele, com cautela, com discernimento. Ele não saiu gritando, cobrando. Ele primeiro pensou. Ele primeiro refletiu. Ele corrigiu aqueles que deveriam ser corrigidos. Mas ele começou com ele mesmo, sendo o exemplo. E eu quero desafiar você a ficar de pé nesta manhã. A clamar agora comigo, juntamente com a igreja, pelo Brasil, pelas famílias. Eu quero convidar você que tem passado lutas na sua família, na sua casa. Não quero chamar nem fazer nenhuma situação de constrangimento, mas eu quero dizer, você que está enxergando na sua família, na sua casa, uma situação difícil. Sai do seu lugar, eu queria orar por você. Mas aquela situação que é muito difícil. Não tenha vergonha. Talvez não é nem com você, não é nem a sua casa, mas é alguém da sua casa. É alguém da sua família. É alguém que você diz, pastor, essa pessoa não quer vir à igreja, não quer buscar, mas é uma situação difícil. Deus chama você. Deus conta com você. Não estou apenas me referindo à situação do que aconteceu aqui. Eu estou me referindo também a situações que podem acontecer em outras áreas da sua vida. Eu gostaria de orar por você.
Ele vai nos ungir, Ele vai nos capacitar. E Ele nos ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias. E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que te chamem, a fim de que nos chamem, a fim de que nos chamem carvalhos de justiça. Pai, nós queremos te pedir perdão. Dobramos o nosso coração hoje de manhã. Ouvimos esta palavra, sentimos a correção do Senhor sobre a nossa vida. Como um bom pai, o Senhor diz que nos corrige e corrige a seus filhos, porque tu nos amas. Tu sabes da situação que este país enfrenta. Tu sabes da situação que esta nação economicamente e socialmente enfrenta. Temos vivido uma guerra ideológica de partidos, de política, mas nós não queremos entrar nessa área jamais. Nós queremos entender que a batalha é muito maior, ela é espiritual. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados como igreja, pela nossa avareza, pela nossa usura, pela nossa falta de sensibilidade, de temor para com os nossos irmãos. Para com os nossos irmãos da fé, para com os nossos irmãos da nossa casa, da família. Nós queremos te pedir perdão por aqueles, ó Deus, que estão junto a nós, que às vezes convivem conosco na empresa, no trabalho, e que nós achamos e taxamos que eles estão bem quando não estão. Nós queremos te pedir perdão para que o Senhor sabe que sociedade doentia é essa, que mundo terrível é esse que nós vivemos, onde nós temos perdido a sensibilidade, ao ponto até de explorar até os nossos irmãos na fé, para fins utilitaristas. Nós queremos hoje de manhã colocar a nossa vida no teu altar, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração. E como Neemias se levantou, que nós nos levantemos para tomarmos uma posição. Nós sabemos que existem pessoas oportunistas, pessoas que querem fazer tantas coisas, mas nós oramos hoje para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, equilíbrio, prudência. Nós queremos clamar hoje de manhã, Senhor, por essas situações que estão aqui neste altar, que são impossíveis aos olhos dos homens. Aparentemente elas são impossíveis, mas a tua palavra diz que não haverá impossíveis para ti. E eu quero clamar pela necessidade de cada casa, de cada família. Ó Deus, é muito jovem desempregada. Muitas famílias que não têm, maridos que não têm tido a oportunidade de pagar a água, a luz, a conta, o aluguel. São situações gritantes, Senhor. São situações de crise, são situações de pobreza, de privações, de filhos que talvez não estão sendo escravos, mas hoje estão privados de muitas coisas básicas que vão ser gargalos para o desenvolvimento deles, não apenas físico, mas também na vida profissional. Nós queremos te pedir por um milagre sobre este governo, sobre esta nação. Nós clamamos pela economia do país. Nós clamamos pelo governo brasileiro. Ó Deus, nós clamamos e pedimos perdão por uma parte da população que torce contra o país. Nós te pedimos perdão por essas guerras ideológicas. Nós te pedimos perdão, ó Deus, por essas tolices que não acrescentam em nada aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Usa-nos e usa a nossa boca, e usa a nossa vida, e usa o nosso ser para que sejamos instrumentos de bênçãos. Podemos dizer até como Pedro, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós damos. O que temos nós falamos, nós dizemos e advertimos e admoestamos e corrigimos, a fim de que, Senhor, nós possamos ver tempos melhores nesta nação. Tempos melhores na igreja.
Nós temos ouvido de pastores, de igrejas que têm passado privações, em muitas privações. Situações até de famílias aqui que dependem de aluguéis, de imóveis, e estão perdendo esses imóveis e aluguéis e não conseguem alugar. Senhor, nós levantamos um clamor hoje de manhã, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, nós entregamos a Ti os nossos bens, as nossas casas, os nossos filhos, nós entregamos a Ti as nossas famílias, a nossa igreja. Usa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil. Que o Senhor use a Tua igreja e faça de cada um de nós carvalhos de justiça. Que a Tua unção venha hoje de manhã sobre cada vida aqui presente e esta unção quebre agora as cadeias, quebre o jugo, quebre as maldições de sobre as nossas vidas, quebre as misérias, quebre as mazelas que estão na nossa vida, quebre esse cetro do inimigo que tem oprimido em verdadeira opressão. Liberta o Teu povo, Senhor, liberta o Teu povo para que o Teu povo possa viver com excelência para o louvor da Tua glória. Aquele que começou a boa obra vai completar e aperfeiçoar. Pai, eu quero colocar a tia Teresa que está aqui hoje de manhã. Seja com ela. Obrigado pela sua idade, pelos seus 88 anos de vida. É uma vida longeva, Senhor. O Senhor tem dado a ela longevidade. Que ela saia daqui com gratidão no seu coração. Porque ela tem sido a última de tantos filhos que nossos avós tiveram. Mas o Senhor tem dado a ela longevidade por um propósito. E nós oramos por sua filha Maria Zita, oramos pela saúde de ambas, oramos para que o Senhor dê a ela a Tua graça de voltar ali a São Paulo e a Maceió, na plenitude da bênção de Cristo Jesus. Seja com ela, Senhor, fortalece seu coração, dá-lhe ânimo, dá-lhe graça, para que ela possa terminar os seus melhores anos de vida aqui nesta terra e dizer que os últimos foram os melhores anos, com excelência, com qualidade de vida, para a glória e louvor do Teu santo nome. E que o amor de Deus, a graça bendita do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.